Bom dia, meu nome é Tabata Silva de Oliveira Costa, sou R3 de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas e hoje a minha aula é sobre hiperplasia endometrial e câncer de endométrio. Falando então sobre as hiperplasias endometriais, são alterações morfológicas da mucosa endometrial com uma proliferação anormal de glândulas endometriais, promovendo assim um aumento da relação glândula-estroma, com as glândulas variando em tamanho, forma, complexidade arquitetural. Podem estar presentes atipias nucleares, que são a principal característica associada com o potencial de malignização. As hiperplasias endometriais, na grande maioria das vezes, se desenvolvem por uma estimulação crônica do endométrio por estrógenos, sem oposição da progesterona. Essa situação ocorre nesses casos listados na tabela abaixo. Então, na presença de obesidade, de síndrome dos ovários policísticos, na perimenopausa, ou pelo uso de terapia hormonal com estrogênio somente, ou quando existe a presença de tumores das células da granulosa. Nesses casos, então, ocorre a estimulação crônica do endométrio por estrógenos sem uma oposição da progesterona. As hiperplasias endometriais têm um fácil tratamento, não estão diretamente relacionadas com a letalidade, porém, a relevância delas seria pelo risco a longo prazo do desenvolvimento do câncer de endométrio. Porém, a maioria dos casos das hiperplasias não possuem mecanismos de malignização e podem regredir espontaneamente mesmo antes de ser detectada ou tratada. Quanto à classificação, as hiperplasias endometriais foram classificadas em 1994 pela OMS de acordo com o potencial de malignização, considerando a presença de atipias nucleares e os padrões arquiteturais, glandulares e estromais. Dessa maneira, elas se classificavam em hiperplasia simples sem atipia, que mostrava o risco de 1% de evolução para o câncer de endométrio, hiperplasia simples atípica, já com um risco de 8% de evolução, a hiperplasia complexa sem atipia, que mostrava um risco de 3% de evolução, e a hiperplasia complexa atípica, relacionada com 29% de risco de evolução para o câncer de endométrio. Uma limitação dessa classificação era a variabilidade interobservador entre os patologistas que revisavam as mesmas lâminas. Já em 2000, a OMS criou uma outra classificação, que foi reforçada depois em 2014, e ela subdivide a hiperplasia endometrial em dois grupos, que seria a hiperplasia benigna ou sem atipia, que é considerada uma alteração não neoplásica, e a hiperplasia atípica ou neoplasia intraepitelial endometrial, que seria uma proliferação monoclonal de glândulas endometriais que são alteradas citológica e arquiteturalmente e é mais propensa à progressão para o câncer de endométrio. A vantagem dessa classificação é que reduziu a confusão que era associada aos vários termos patológicos e permitiu que a gente concluísse que a hiperplasia sem atipia é uma alteração não neoplásica. Os fatores de risco para hiperplasia endometrial são os mesmos do câncer de endométrio e são uma idade avançada, a terapia de reposição hormonal com estrogênio sem progesterona, o uso do tamoxifeno, porque o tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrogênio e ele age como um agonista do estrogênio no endométrio, levando assim à proliferação endometrial. Além disso, a menarca precoce, a menopausa tardia e a nuliparidade, por causa do longo período de exposição ao estrogênio, a síndrome dos ovários policísticos com anovulação crônica, a obesidade pelos altos níveis de estrogênio endógeno devido à conversão periférica, diabetes mellitus e a presença de tumor secretor de estrogênio. Além disso, temos a síndrome de Lynch, a síndrome de Cowden, que são fatores hereditários que aumentam o risco de hiperplasia endometrial. E a história familiar de câncer de mama, ovário, endométrio ou cólon. Já os fatores de proteção são aqueles em que existe uma maior quantidade de progesterona protegendo o endométrio contra a ação do estrogênio. Então, o uso de anticoncepcionais, a gravidez, a maior paridade, pacientes que têm filhos em idade mais avançada, a amamentação, atividade física, dieta e o tabagismo na pós-menopausa são considerados fatores de proteção. Quanto ao quadro clínico da hiperplasia endometrial, na maioria das vezes vai ocorrer um sangramento na pós-menopausa e quando ocorre na pré-menopausa ou perimenopausa,
vai estar presente um sangramento intermenstrual ou uma menstruação prolongada. E essas mulheres geralmente têm um antecedente de menstruação já irregular, disfuncional, que nos leva a pensar na presença de anovulação crônica. E aquelas mulheres que usam terapia hormonal, a gente pensa na possibilidade de uma hiperplasia endometrial quando ocorre um sangramento não programado. Para o diagnóstico, devemos realizar uma anamnese completa, exame ginecológico, visualizar colo uterino e vagina, descartar outras possibilidades. E um ultrassom transvaginal entre o terceiro e o quinto dia do ciclo permite a medida adequada da espessura da linha endometrial e uma avaliação da cavidade uterina. Então, para uma paciente na pós-menopausa que não está utilizando terapia hormonal, a espessura endometrial deve ser menor que 5 milímetros. E para aquelas que usam terapia hormonal, a espessura endometrial deve estar menor que 10 milímetros. Valores acima desses pontos de corte nos mostram a necessidade de prosseguir a investigação. Então, o diagnóstico definitivo da hiperplasia vai ser feito pelo histopatológico, que pode ser obtido pela biópsia na esteroscopia diagnóstica ou na PIPELE, que é uma biópsia ambulatorial, ou pela curetagem uterina. E quando persistem os sintomas, mesmo se a biópsia endometrial for negativa, deve-se prosseguir com a investigação. Então, se a biópsia PIPELE vier negativa e persistir os sintomas, aí nós temos que pensar em fazer uma curetagem ou uma esteroscopia. Se persiste o sintoma de um sangramento na pós-menopausa recorrente, que já foi investigado e não foi encontrado causa esclarecida, pode-se pensar até mesmo na histerectomia. E no caso de sangramento das usuárias de tamoxifeno menopausadas, então devemos investigar com biópsia. Quanto ao rastreamento, ele não é recomendado para as mulheres assintomáticas da população geral, também não é recomendado para as mulheres que tenham alto risco para o câncer de endométrio e nem mesmo para aquelas mulheres usuárias de tamoxifeno que estejam assintomáticas. Quando que o rastreamento vai ser recomendado? Para aquelas pacientes portadoras de síndrome de Lynch, através do exame ginecológico, ultrassom transvaginal e biópsia de endométrio uma vez por ano, a partir de 35 anos de idade, até que seja realizada a histerectomia total com salpingoforectomia bilateral profilática, que deve ser realizada aos 40 anos de idade. Também é recomendado para as mulheres que têm tumores das células da granulosa do tipo adulto que não foram submetidas à histerectomia. Nesse caso, o rastreamento é feito por biópsia de endométrio. E também para aquelas mulheres submetidas a um tratamento de carcinoma de ovário que foi feita a preservação da fertilidade. Então, deve ser realizada biópsia de endométrio. Quanto ao tratamento da hiperplasia endometrial, esse tratamento vai ser guiado conforme a presença ou não de atipia. Então, uma hiperplasia sem atipia pode ser feita a abordagem medicamentosa com progestágenos, assim como a mudança e o controle dos fatores de risco. Então, a progesterona ela vai se opor ao efeito mitogênico do estrogênio e promover uma diferenciação secretora. Porém, a literatura ainda não tem uma dose, um tempo de uso ou um esquema ideal padronizado ou bem definido para o tratamento. Então, a primeira linha de tratamento medicamentoso seria através do sistema intrauterino de levonorgestrel. Ele leva a uma maior taxa de regressão da hiperplasia sem atipia, deve ser utilizado por pelo menos 6 meses e depois desses 6 meses, deve-se encorajar a paciente a permanecer com o dispositivo, porque tem um menor risco de recorrência durante o uso desse dispositivo. O progestágeno oral também pode ser utilizado, mas ele deve ser feito de forma contínua, não deve ser utilizado cíclico, porque tem uma eficácia menor. Então, aqui na tabelinha nós temos algumas opções de progestágeno, né? Pode ser utilizado o acetato de medroxiprogesterona, tanto via oral como intramuscular. No caso de via oral, seria 10 a 20 mg por dia, como eu falei, contínuo, né? Ou os 150 mg via intramuscular a cada 3 meses. Também temos a opção da progesterona micronizada, como creme vaginal, que seria 100 a 200 mg por dia. O acetato de megestrol via oral, de 40 a 200 mg por dia. E, como eu já disse, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que vai liberar cerca de 20 microgramas a cada 24 horas e um total de 52 miligramas em 5 anos, permitindo, assim,
essa proteção endometrial. Quando for realizada a terapia medicamentosa, a paciente precisa então ser reavaliada periodicamente com biópsia de endométrio. Então, mulheres com uma hiperplasia sem atipia, mas que têm um alto risco de recorrência, como aquelas com IMC maior que 35, e aquelas que foram tratadas com progestágeno via oral, elas vão precisar de biópsia de endométrio a cada 6 meses. E depois de 2 biópsias de endométrio consecutivas negativas, pode ser feito seguimento com biópsia anual. E nas mulheres que não desejam preservar fertilidade, em algumas situações nós vamos indicar esterectomia, como no caso de uma progressão para hiperplasia atípica durante esse segmento, ou quando não ocorre a regressão depois de 12 meses de tratamento, ou quando ocorre recorrência da hiperplasia depois que for completado o tratamento com progestágeno, ou quando ocorre persistência de sangramento uterino apesar do tratamento, ou quando ocorre recusa do segmento pela paciente ou mesmo do tratamento medicamentoso. Já no caso da hiperplasia atípica ou neoplasia intraepitelial endometrial, nesses casos é necessário excluir neoplasia maligna. Então, nós podemos fazer uma esterectomia total com ou sem a salpingoforectomia bilateral, que vai ser então uma opção segura, tanto para excluir o câncer, como para tratar a condição pré-maligna. A oforectomia ela vai ser realizada para aquelas mulheres menopausadas há mais de 5 anos ou que tenham mais de 50 anos de idade. A via cirúrgica pode ser tanto abdominal como vaginal ou mesmo por uma cirurgia minimamente invasiva. Não é aceitável para a hiperplasia atípica realizar esterectomia subtotal, morcelação uterina ou ablação endometrial, porque existe nesses casos o potencial de se diagnosticar o câncer de endométrio incidentalmente e ter feito então um tratamento inadequado. E aquelas pacientes que têm hiperplasia atípica, mas que deseja preservar a fertilidade ou por algum motivo não pode ser realizado tratamento cirúrgico, existe a opção de se utilizar o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que seria a primeira linha nesse caso, ou o progestágeno oral, que seria a segunda linha. Nesses casos, ela vai precisar realizar biópsia de endométrio a cada 3 meses e depois de 2 biópsias consecutivas com resultados negativos, o segmento passa para a cada 6 ou 12 meses até que seja realizada a esterectomia. Falando agora sobre o câncer de endométrio, é a 6ª desordem maligna mais comum no mundo. Anualmente, são diagnosticados cerca de 320 mil novos casos. E a maioria, felizmente, é diagnosticada em estágio inicial e pode ser tratado somente com cirurgia. Existe uma alta taxa de recidiva nas pacientes que têm características patológicas preditivas e naquelas que têm disseminação extrauterina no diagnóstico. Quanto aos fatores de risco para o câncer de endométrio, nós temos a idade avançada, sendo que a maior parte dos casos ocorre em pacientes com mais de 40 anos de idade, a terapia de reposição hormonal com estrogênio sem a proteção da progesterona, o uso do tamoxifeno, que tem efeito proliferativo no endométrio, a menarca precoce, menopausa tardia e nuliparidade pelo longo período de exposição aos altos níveis de estrogênio, a síndrome dos ovários policísticos pela presença de anovulação crônica, sendo que o risco de câncer de endométrio ele é mais elevado nas mulheres que têm níveis normais de estrogênio circulante com baixas concentrações de progesterona. Além disso, a obesidade, diabetes mellitus, porque o diabetes é um fator de risco independente para o carcinoma de endométrio. Isso porque a resistência à insulina com a hiperinsulinemia tem um efeito mitogênico no endométrio. Além disso, temos também o tumor secretor de estrogênio, por motivos óbvios, e os fatores hereditários, como a síndrome de Lynch, síndrome de Cowden e a história familiar de câncer de mama, ovário, endométrio ou cólon. Então, na síndrome de Lynch, que é um distúrbio autossômico dominante, ocorre uma mutação da linha germinativa em um dos genes de reparo do DNA. Essas pacientes têm um risco de desenvolver câncer de endométrio ao longo da vida de até 71%. E a idade média no diagnóstico é bem mais precoce do que nos casos esporádicos. Então, a idade média fica entre 46 a 54 anos. E a maioria dos casos vai ser distologia endometrioide e vai se apresentar no estágio inicial.
Também a síndrome de Cowden, que é hereditária, né, vai levar a uma maior prevalência de câncer de endométrio, assim como de câncer de mama, tireoide, colo retal e renal, além de alta prevalência de leiomiomas uterinos também. Então, a paciente que tem um parente de primeiro grau com essa síndrome vai ter um risco aumentado de câncer de endométrio de 3,1% até os 70 anos de idade. Essas pacientes com síndrome de Lynch ou síndrome de Cowden, elas devem receber cirurgia profilática a partir dos 40 anos de idade para prevenir câncer de endométrio e câncer de ovário. Essa cirurgia profilática seria esterectomia com a salpingo ou forectomia bilateral. Os fatores de proteção conhecidos para o câncer de endométrio são o uso de anticoncepcionais tanto orais como injetáveis, como o sistema intrauterino de levonorgestrel, justamente pela proteção endometrial exercida pela progesterona. Além disso, a gravidez pelos altos níveis de progesterona, uma maior paridade, assim como filhos em idade avançada, a amamentação, o tabagismo na pós-menopausa, atividade física e dieta. Quanto ao quadro clínico do câncer de endométrio, menos de 5% das pacientes serão assintomáticas, o restante vai se apresentar com um sangramento que pode ser na pós-menopausa ou na pré-menopausa e perimenopausa, vai ser um sangramento intermenstrual ou uma menstruação prolongada, sendo que essas mulheres muitas vezes têm um antecedente de menstruação irregular e disfuncional que sugere anovulação crônica. E as pacientes em uso de terapia hormonal que apresentam sangramento não programado pode sugerir a necessidade de uma investigação. Pacientes que têm estenose cervical pelo câncer, ela pode apresentar hematométrio ou piométrio com corrimento vaginal purulento. E algumas pacientes podem queixar de pressão ou desconforto pélvico causado pelo aumento do útero ou uma disseminação extrauterina. Quanto ao diagnóstico, o ultrassom nos permite a avaliação da espessura endometrial, também a avaliação do tamanho do tumor, presença de doença ovariana, quantificação da invasão miometrial e envolvimento do estroma. A biópsia pode ser feita por histeroscopia, pipélio ou curetagem, e depois do diagnóstico deve ser feita a avaliação da extensão da doença, com a solicitação de hemograma, função renal e hepática, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen superior e a tomografia de pelve, abdômen e tórax pode ser solicitada para aquelas pacientes que têm alteração da função hepática ou achados clínicos, como a extensão do tumor para os paramétros e para a vagina. Além disso, a tomografia permite a avaliação de metástases linfonodais. A ressonância de pelve vai permitir definir a invasão miometrial dos linfonodos e também o envolvimento cervical. E a cistoscopia ou colonoscopia deve ser solicitado conforme o quadro clínico da paciente. O estadiamento é cirúrgico e o estadiamento não cirúrgico será impreciso. E antes de realizar esse estadiamento cirúrgico, deve ser feita a avaliação completa da histologia e do grau histológico da biópsia endometrial. O rastreamento não deve ser realizado na população geral, nem nas usuárias de tamoxifeno que estiverem assintomáticas. E não existe um exame apropriado que seja custo-efetivo e aceitável que possa reduzir a mortalidade pelo câncer de endométrio. O exame citopatológico de rotina, ele é inadequado e a citologia endometrial é insensível e específica, então não serve como rastreamento. Quais seriam as indicações para o rastreamento do câncer de endométrio? Mulheres com tumor de células da granulose do tipo adulto que não foram submetidas à esterectomia, então essas mulheres devem receber biópsia de endométrio. As mulheres tratadas de carcinoma de ovário com preservação da fertilidade também devem receber biópsia de endométrio. E as pacientes com síndrome de Lynch devem receber exame ginecológico, ultrassom transvaginal e biópsia de endométrio uma vez por ano, a partir de 35 anos de idade até 40 anos, quando então deve ser realizada a esterectomia. Quanto aos tipos de câncer de endométrio, nós temos dois tipos de tumores, os tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é estrógeno dependente, é associado com hiperplasia endometrial, ocorre mais frequentemente em mulheres obesas menopausadas e tem um tipo histológico característico, que é representado pelo carcinoma endometrioide de baixo grau. E é mais comumente diagnosticado no estágio inicial, tendo assim um bom prognóstico. Já os tumores tipo 2 são independentes do estrógeno, estão associados com atrofia do endométrio
E tem tipos histológicos clinicamente mais agressivos, como o carcinoma seroso e o de células claras. Tem um prognóstico mais reservado quando comparados aos tipo 1. E no caso dos carcinomas endometrioides pouco diferenciados ou de alto grau, eles ocorrem em 10 a 19% dos casos, têm um comportamento clínico e histopatológico e as características moleculares mais próximos dos tumores do tipo 2. Mas também pode coexistir os padrões histológicos mistos de carcinomas com elementos tanto do tipo 2 quanto do tipo 1. Quanto à classificação histológica do câncer de endométrio, nós temos vários subtipos. O carcinoma endometrioide é o mais frequente, ele pode ter variantes morfológicas, como a diferenciação escamosa, vilo glandular, secretor. Temos também o carcinoma mucinoso, o carcinoma seroso, o carcinoma de células claras, que tem um pior prognóstico. Os tumores neuroendócrinos, eles podem ser de baixo grau ou alto grau, e eles são raros. Eles correspondem a menos de 1% dos carcinomas de endométrio. Expressam marcadores neuroendócrinos e eles têm um mau prognóstico. O adenocarcinoma misto é aquele em que pelo menos 2 tipos de celulares de neoplasia estão presentes, sendo que o segundo tem que ser, por definição, pelo menos 5% do tumor. O carcinoma indiferenciado é a neoplasia que não tem nenhuma diferenciação, e o carcinoma desdiferenciado, ele apresenta áreas de carcinoma endometrioide de baixo grau, ao mesmo tempo que tem o carcinoma indiferenciado. Quanto ao grau de diferenciação, ele é expresso pelo padrão de crescimento arquitetônico e também pelas características nucleares. É aplicável a todos os carcinomas endometrioides e as suas variáveis, e também aos carcinomas mucinosos. Nos carcinomas serosos e de células claras, a classificação nuclear vai ter uma importância maior. E a maioria dos pesquisadores acredita que esses carcinomas devem ser sempre considerados lesões de alto grau, dispensando então essa classificação. Quando um tumor grau 1 ou grau 2 tem uma tipia nuclear imprópria para o grau da arquitetura, isso vai elevar esse tumor em 1 grau. E os adenocarcinomas que têm diferenciação escamosa, eles são classificados de acordo com o grau nuclear do componente glandular. Então, nós temos 4 tipos de grau de diferenciação. GX é quando o grau não pôde ser avaliado. O G1 é quando menos de 5% do padrão de crescimento é não escamoso ou não modular, então ele é considerado bem diferenciado. Grau 2 é quando 6 a 50% do padrão de crescimento é não escamoso ou não modular, então ele é moderadamente diferenciado. E grau 3 é quando mais de 50% do padrão de crescimento é não escamoso ou não modular, então ele é pobremente ou indiferenciado. Quanto ao estadiamento, nós podemos visualizar aqui na tabela e nas figuras ao lado, mas é importante saber que quando existe envolvimento glandular endocervical, ainda é estágio 1 e não estágio 2. E a citologia, mesmo sendo positiva, ela não vai mudar o estadiamento. Então, podemos visualizar aqui que o estágio 1 é aquele em que o tumor fica limitado ao corpo uterino, sendo que o 1A, o tumor está limitado ao endométrio ou tem menos de 50% de invasão miometrial. 1B vai ter 50% ou mais de invasão do miométrio. O estágio 2, o tumor invade o estroma cervical, mas não se estende além do útero. O 3 vai ter uma extensão local e ou regional. Então, 3A envolve serose uterina e ou anexos. 3B envolve paramétrio ou vagina. O 3C vai ter metástase para linfonodos pélvicos e ou paraórticos. Então, no 3C1, vai ter metástase para linfonodo pélvico, e o 3C2, metástase para linfonodos paraórticos, com ou sem metástase para linfonodo pélvico. E o estágio 4 é aquele em que ocorre metástases intra- ou extra-abdominais, sendo que o 4A é invasão de bexiga ou mucosa intestinal e o 4B, metástases à distância. A disseminação depende parcialmente do grau de diferenciação celular. Então, os tumores bem diferenciados, eles tendem a limitar essa disseminação para a superfície do endométrio. E quando ocorre invasão miometrial, ela é mais frequente nos tumores menos diferenciados e sendo um precursor de envolvimento de linfonodos e metástases à distância. O mais comum é a disseminação regional para linfonodos pélvicos e paraórticos, e quando ocorre metástase à distância, ocorre para pulmões, ovários, fígado, ossos, cérebro e vagina.
Os fatores prognósticos envolvem alguns critérios histopatológicos que determinam uma doença de alto risco, como o tumor grau 3, invasão do espaço linfovascular, a histologia não endometrioide e o envolvimento do estroma cervical ou istmo são fatores de mau prognóstico. Além disso, o acometimento de linfonodos pélvicos, a presença de metástase anexial, uma citologia peritoneal positiva e os linfonodos paraórticos acometidos. E os maiores determinantes de recorrência são a histologia grau 3 e invasão miometrial profunda naquelas pacientes que não têm disseminação extrauterina. O tratamento do câncer de endométrio é feito através da remoção cirúrgica completa da doença, com esterectomia, salpingoforectomia bilateral, com ou sem radioterapia adjuvante. No caso de doença localmente avançada e metástase à distância, aí será realizada a cirurgia, terapia hormonal, radioterapia e quimioterapia. Para os subtipos de pior prognóstico, inclui omentectomia. E pode ser feita a preservação ovariana nas mulheres na pré-menopausa, para aquelas que têm menos de 45 anos, o carcinoma endometrióide com invasão miometrial de menos de 50%, que não tenha comprometimento dos ovários, nem presença de doenças extrauterinas. Nesses casos tem que ser realizada salpingectomia. E a preservação ovariana não é recomendada se houver história familiar que envolva o risco de câncer de ovário, como a mutação do BRCA ou a síndrome de Lynch. A radioterapia adjuvante vai ser indicada para os casos em que existe invasão miometrial profunda, com mais de 50% do miométrio, tumor de grau 3 com invasão miometrial, tumores pouco diferenciados ou tipo não endometrioide, quando existe envolvimento cervical e quando ocorre metástase linfonodal. A linfadenectomia vai ser feita através da remoção dos linfonodos pélvicos e paraórticos até o nível das veias renais e deve ser retirado pelo menos 10 linfonodos para o tratamento. Pacientes que têm carcinoma endometrióide grau 1 ou 2 e uma invasão abaixo de 50% têm baixo risco de comprometimento linfonodal, então não tem indicação de linfadenectomia. As que têm invasão miometrial acima de 50% ou um grau 3, só que com a invasão abaixo de 50%, vai ter risco intermediário, então elas não apresentam benefício em relação ao aumento de sobrevida com a linfadenectomia, porém ela pode ser realizada para fins de estadiamento da doença. Então, a linfadenectomia vai ser realmente indicada para as pacientes com grau 3 e uma invasão miometrial acima de 50%, ou que tenha histologia serosa, células claras ou carcinosarcoma, que nesse caso existe alto risco de comprometimento linfonodal. E o tratamento hormonal vai ser indicado para as mulheres que têm o carcinoma endometrióide avançado ou recorrente. E é mais efetivo para os tumores endometrióides grau 1 ou 2, sendo primeira linha de terapia sistêmica para as pacientes que têm tumores com receptores hormonais positivos. O tratamento hormonal é feito com acetato de medroxiprogesterona 200 mg por dia ou acetato de megestrol 160 mg por dia. Nessa tabela, então, está resumido o tratamento do câncer de endométrio. Então, ele vai mudar conforme o estágio. Então, se é um tumor estágio 1 e 2, grau 1 e 2, vai ser feita esterectomia com salpingoforectomia bilateral, com ou sem a biópsia de linfonodo, braquiterapia adjuvante e radioterapia isolada também pode ser considerada. No grau 3, isso inclui o tumor seroso de células claras e o carcinosarcoma, além da esterectomia com a salpingoforectomia, pode ser feita a linfadenectomia pélvica e paraórtica seletiva e a químio ou quimio-radioterapia. Nos estádios 3 e 4, se a doença for operável, então é cirurgia com químio e ou rádio. Se a doença for inoperável, vai ser feita somente quimioterapia e radioterapia. E se for uma doença inoperável em um paciente que não é candidato à rádio, então pode ser feita a hormonioterapia e a terapia biológica. Após o tratamento, deve ser feito o segmento dessas pacientes, então. Nos 2 primeiros anos, vai ser feito segmento de 3 em 3 meses. Depois desse período, 6 em 6 meses, do 3º ao 5º ano. E após o 5º ano, 1 vez por ano. E o segmento é feito através do toque vaginal e especular, dosagem do CA-125, ultrassom de abdômen com raio-x de tórax, de 6 em 6 meses, e citologia oncótica. Quando ocorre recidiva loco-regional, deve ser feito então tratamento com radioterapia paliativa ou cirurgia se não houver radioterapia prévia. Se houver recidiva pélvica, vai ser feita rádio ou químio paliativa. E se houver recidiva à distância, então vai ser feita hormonioterapia ou quimioterapia de resgate.